Olha, é muito branquinha, né? Nasci muito branca, uma fofura, linda, bem vestida, usava uma touquinha, usava um colanzinho, só usava as botinhas da Dr. Scholl, que eram de couro, de cadacinho, era de couro cano alto, né? Cano, cano alto, no tornozelozinho, bem gordinha e de cadastro. Eram brancas, mamãe gostava, combinava com tudo, usava com colanzinho, né? Que ela tinha tipo um macacãozinho, tipo colã, as coxinhas grossas, dobradinhas, as dobrinhas. Ai, muito fofa, muito linda. Eu tinha cada foto linda minha, mais uma mais linda do que a outra. Inclusive, quando eu estive em São Paulo, caía neve. Eu chutava neve. Às vezes saía no quintal para brincar. Não era garoa, não, era neve mesmo, de chutar. Ficava chutando assim a neve, correndo atrás, fazendo bolinha, brincava a beça com neve, gostava demais. Isso na casa de Carlos Copa. Não tinha problema de intelecto, nada, doença nenhuma, nada, saudável. O único problema que eu tinha era minha mãe, que não deixava a Copa chegar perto de mim. Copa não tinha liberdade comigo, mesmo dentro da casa dele. Esse é o problema que nós temos. E esse problema se pendura por toda a minha vida. Porque ele não tinha liberdade de chegar perto de mim. Nenhuma. Nenhuma liberdade. Ele um dia, um descuido da mamãe, que a casa era muito grande. Aí mamãe se ausentou, acho que estava na cozinha, alguma coisa, me deixou na sala. Um descuido, ele foi e se aproximou de mim, sem mamãe estar perto. Aí ele começou assim, chora. Aí me fazia chorar, fazia careta, alguma coisa para eu ficar com medo. Aí depois fazia coisa para eu achar graça. E mamãe atrás dele observando. Ana, ele estava fazendo você chorar e você rir. Chorar e rir. E eu surpreendi ele fazendo, observei o que ele estava fazendo e me aproximei. E falei, o que é isso que você está fazendo com a minha filha? A fala nossa é essa, tá? Dessa malimolência de cafetão, de prostituta oferecendo pecado, já viu como eles são oferecendo erro com a malimolência? Não, a gente já decide logo. É a luz é assim. O que é isso, Copa? Que você tá fazendo com a minha filha? Ele se assustou e falou assim, não, tô ensinando arte cênica para ela. Ela é uma bebê, isso não é momento para fazer isso. Por favor, não volte a fazer mais isso com a minha filha, dentro da casa dele. Morando de favor. Porque nós não somos vendidos, né? Dentro da casa dele, mas não é para ele ter nenhum tipo de abuso comigo, né? Não era isso, é a amizade dele com o papai, fazendo um favor, mas a gente abastecia a casa toda e pagava todas as contas da casa, não era totalmente de graça. Papai trabalhava. Papai não foi uma pessoa que foi para a casa dele, entendeu? E papai trabalhava, papai pagava luz, pagava tudo referente à casa e abastecia a casa com tudo, material de higiene, e mamãe limpava a casa toda, né? Cuidava, não fazia tudo assim, porque a casa não era suja, só morava copa, mas ali no trânsito dela, ali, que é a cozinha, a sala, né? O quarto dela, então o banheiro, ela mantinha higiene de tudo, ela era caprichosa, entendeu? E cuidava de mim. E papai fazia todas as compras da casa, todas. Papai comprava tudo para casa. E trabalhando. Aí teve uma vez que a mamãe falou assim, Copa, você... Aí papai, quando tava as coisas já escasseando, né? Papai ainda não tinha recebido. Aí Copa... Aí mamãe falava assim, pois é, ô Copa, tá sem as coisas dentro de casa. Aí Copa dizia assim, eu tô de dieta, Luzi. Ah, tá, você tá de dieta, tá bom. Aí a mamãe guardou, né? Aí meu pai foi e fez as compras, né? Toda aquela fartura, né? Chegava de táxi. A gente sempre fez muito uso de táxi, né? Papai chegava de táxi com aquelas compras. Aí abastecia a casa toda, aí Copa começava a futucar na cozinha para comer. Aí mamãe dizia assim, Copa, você tava de dieta. Aí ele dizia assim, já saí da dieta. Ah, tá. Aí ele dizia assim mesmo, tava na casa dele. Eu já saí da dieta, Luzi. Até o meu mingau de cremogema, de maisena, ele comia.
Isso aborrecia a mamãe porque, que eu estava falando no outro vídeo, ela tinha que estar com pelo menos 2 ou 3 mamadeiras prontas de maisena, porque demorava a fazer, ela é muito caprichosa, cozinhava bem, aquela coisa toda. E depois ficava muito quente, né? Ela ia esfriando para dar na temperatura certa para mim, para não ter nenhum problema. E aí tinha que ter pelo menos 2 mamadeiras reservas de maisena, de mingau de maisena. O que acontece é que Copa comia. Ela fazia, esfriava tudo direitinho, né? Aí ela ia lá para me dar a mamadeira. Quando ela voltava, o Copa tinha comido todo o mingau de maisena. Copa, o mingau é da Cris, não é para você. Você não tá de dieta? Esse mingau, essas coisas são para Cris, comia tudo meu. Eu pude ver um pouco isso, porque quando eu tinha meu filho bebê ainda, eu comprava tudo para ele também, né? Mucilon, cremogema, maisena, farinha láctea, leite ninho, geleia de mocotó em barra, tudo que eu comia, né? Quando criança eu comprava pro Lucas. E eu não comia nada dele, não. Hoje eu como tudo. Dessas coisas da Nestlé, né? Que às vezes eu gosto de comprar, lógico que gosto, são ótimos. E aí, o que acontece? Mas na época que eu estava cuidando do Luca, bebê, não pegava nada dele. Quer dizer, falta de ética, né? Pegar as coisas, né? Sabe que as coisas eram difíceis para comprar, né? Aquela coisa. Aí eu sei que ele saía, quando o papai fazia a compra, ele saía da dieta. Quando o papai não fazia a compra, ele estava na dieta. Porque ele não comprava nada para dentro de casa. O termo usava mão de vaca. Ele era mão de vaca mesmo. Eu tive aqui com ele na Rua das Marrecas, eu acho que eu devia ter uns 7 anos por aí. Na Rua das Marrecas a gente almoçou juntos. Eu gostava de tipo uma cantina, sabe? Tinha umas cestinhas de pão maravilhosas, assim. Eu ia almoçar sempre com o papai lá. Tinha uma subidinha, assim, tinha uma padaria na esquina. Acho que é Rua das Marrecas, se não me engano. Tinha uma padariazinha embaixo. Aí nós almoçamos, descemos, aí eu pedi um sorvete, né? Aí eu tava escolhendo, aí ele foi e escolheu um desse tamanhozinho, o menorzinho. Aí eu fiquei olhando, né? Papai já tinha dito que ele era pão duro, eu já sabia, né? Aí ele me deu aquele sorvetinho desse tamanho, um potinho pequenininho, uma coisa minúscula. Até para criança, hoje, minúscula. Aí ele foi e comprou esse sorvete. Aí eu voltei com o papai falando, pois é, pai, ele é pão duro mesmo, né? E a hora que o papai tinha pago o almoço. Papai gostava dele de graça, né? Papai gostava dele de graça. E ele também gostava muito do papai. Aí papai pagou o almoço dele, pagou o meu, do meu pai. Embaixo ele falou, se dispôs a pagar um sorvete para mim. Tô crente que é um sorvetaço, né? Nossa, um negocinho desse tamanho. Um potinho, mas era tão pequeno, acho que aquilo até, sei lá o que era aquilo. Tão pequeno, nunca mais vi tão pequeno daquele jeito. Quer dizer, ele era pão duro, né? Era uma pessoa muito assim, não era uma pessoa muito boa, não.